Meus amigos, encerrando a noite de hoje, vamos ter uma palestra cujo título é Ecologia e a Contradição Humana. Quem vem de Brasília para ministrar essa palestra é o Ricardo Linderman, da Sociedade Teosófica. Boa noite, vocês são o público mais fiel que eu já tive na minha vida. Não é verdade? Um entrar no PROCON, né? Mas, como a filosofia é atemporal, o que nós poderíamos refletir é que há uma relação direta de causa e efeito entre o mundo que nós estamos vendo ao nosso redor e a maneira como o ser humano conhece a si mesmo ou o grau de maturidade que ele conquistou. E nós podemos ver que a situação do problema ecológico está diretamente ligada à falta de autoconhecimento do ser humano. Então, por exemplo, está demonstrado que mais de 50% da causa do aquecimento global no planeta se deve à flatulência dos animais. Eu até achava, na minha ingenuidade, que o desmatamento da Amazônia, quando eu era mais garoto, eu achava que queriam madeira. Mas eles fazem queimadas. E as queimadas destroem a madeira, portanto, a madeira não é o primeiro objetivo. Na verdade, depois eu achei que estavam procurando minerais, mas a realidade é que estão querendo espaço para a pecuária. Embora nós saibamos que o consumo de carne no nosso país é o maior exportador de carne do mundo, e essa é a causa da devastação da maior floresta do mundo, raramente se fala que o vegetarianismo seria a solução para esse problema. Mas, num período de carnaval, que quer dizer em latim carne levarium, levar a carne, porque era o início da quaresma e se tinha 40 dias de jejum e não se comia pelo menos carne vermelha, talvez seja um momento de lembrar desse assunto. Mas isto é apenas uma consequência. A maneira do ser humano viver apenas buscando o seu prazer às custas da natureza e todas as causas relacionadas à nossa gula, sem perceber, inclusive, que a maior taxa de câncer no Brasil fica no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, e o motivo disso é fácil deduzir, também porque a taxa maior no próprio Rio Grande do Sul está nas classes mais altas, e são aqueles que têm mais dinheiro para comprar carne. A carne que eventualmente se come hoje não é a que os nossos avós eventualmente comeram, porque a quantidade de hormônio que se coloca na carne é uma coisa absurda. Mas tudo isso está relacionado a uma falta do ser humano transformar a si mesmo, ou uma pouca vontade, um sentido de urgência, de uma autotransformação. E esse é o ponto que eu chamo a contradição humana. Eu vou dar um outro exemplo a vocês. Surge a informação cientificamente comprovada de que o cigarro causa câncer. E, às vezes, um professor de pneumologia termina a aula mostrando como os pulmões ficam com diapositivos, etc., imagens. Só que, de repente, ele termina a aula e pede um cigarro para o aluno de medicina, que geralmente ainda o tem, e oferece para o professor, e os dois comemoram a aula de pneumologia fumando. Então, eu só posso chamar isso de contradição. Se o ser humano
fosse pelo menos um animal racional na definição de Aristóteles, as coisas não poderiam estar do jeito que estão. Porque os animais são naturalmente ecológicos, e a racionalidade deveria vir em favor de nós criarmos um mundo melhor. Mas se a coisa está do jeito que está, eu temo que seja porque nos falta a aplicação dessa racionalidade. Eu quero dizer, se gasta $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças de fome, ou, para usar a expressão da Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Então, para cada criança que morre de fome, correspondem $36 mil que estão sendo gastos em armas. Não é preciso fazer muitas contas para concluir que a criança podia comprar um bom apartamento, arrendá-lo e viver da renda, e estaria com a vida resolvida, muito longe dela precisar morrer por causa disso. Mas por que todas essas contradições? Por que todas as religiões falam da paz e da fraternidade, e nós temos hoje até o fenômeno do terrorismo religioso? Eu tenho a impressão que, se o homem fosse apenas um animal, ele seguiria as leis da natureza. Tenho a impressão que é difícil explicar para o cachorro do Elvis Presley por que o dono dele se matou se a geladeira estava cheia. Porque, então, com a vida ganha, você sabe, o maior índice de suicídios do mundo é em países desenvolvidos. É na Suécia, por exemplo, ou o maior índice de suicídios de adolescentes é no Japão, o maior índice de suicídios de crianças é na Alemanha, que são países que a vida está ganha. Então, se o problema fosse falta de conforto ou preocupação com a sobrevivência, mas não é. Então, nós temos esses dados para refletir aqui qual é o sentido da vida e da felicidade, e por que o ser humano cria condições para destruir a si mesmo. A ecologia é uma das expressões de como nós estamos destruindo a natureza. Eu assisti lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ecologistas ganharem questões de legalização da preservação da baleia jubarte nas nossas águas territoriais e irem comemorar numa churrascaria. Não é? O problema é que estão querendo dizer que salvaram a baleia e não se preocupam em estar matando o gado. Então, eu menciono isso porque, por exemplo, Gênesis 1 fala que nós deveríamos nos alimentar apenas das ervas do campo, mas depois veio a peregrinação dos 40 anos no deserto, fizeram lá umas exceções no Levítico, e a exceção é que virou a regra, esqueceram o não matarás. Quer dizer, nós criamos uma civilização agressiva, nós criamos uma civilização autodestrutiva. E eu acho que é isso que é o tema que a ecologia nos faz refletir. Mas a causa disso, eu creio, é porque mesmo quando nós temos todos os confortos, e eu acho que era o caso do Elvis Presley, da Marilyn Monroe, até da nossa Elis Regina, e há vários exemplos, mais recentemente, eu desconfio, Michael Jackson, embora queiram pôr toda a culpa no médico, ele já vinha tomando algumas misturas fazia algum tempo. Claro que um dia o corpo não aguentou. Mas por que pessoas que conquistaram o mundo, que são tratados como deuses no palco, e depois vão para casa e descobrem que são seres humanos frustrados, começam a tomar todas as substâncias para compensar com uma alegria química o vazio que tem no seu coração? E aí nós entramos no problema da contradição. O ser humano tem uma necessidade pelo infinito. Quando ele não encontra o infinito dentro de si, porque não teve paciência para procurar isso na sua devida profundidade, ele começa a buscar substitutivos. Jung dizia que toda neurose é um sofrimento substitutivo.
para evitar um sofrimento real, a pessoa começa a buscar outros estímulos, para evitar ficar consigo mesmo na sua quietude, que é meditação. Blavatsky definia a meditação como o anseio do ser, o homem interior, pelo infinito. Quando nós não encontramos a satisfação no infinito interno, nós começamos a buscar um preenchimento de quantidades externas, porque o preenchimento interior é qualitativo, é espiritual. E o resultado disso é que quanto mais a pessoa tem, menos satisfeita ela está e mais ela quer. Porque, na verdade, ela não está conseguindo satisfazer a sede que ela tem dentro de si. Então, o problema todo é que a meditação é o caminho clássico para o indivíduo redescobrir a sua infinitude interior, mas a nossa civilização é apressada, não sabe ficar consigo, não sabe encontrar a quietude do coração e o preenchimento das suas reais necessidades, pois que Jesus dizia que nós somos deuses, em João 10:34, citando o Salmo 82:6, e já quando ele disse, eu e o Pai somos um, quiseram apedrejá-lo, e até hoje acho que não compreenderam o que ele disse, ao tentar defender-se, citando a Escritura. Se vocês são deuses, por que eu não posso ser um com o Pai? Porque disseram que era uma blasfêmia ele ter encontrado, afirmado ter encontrado essa unidade com Deus. No entanto, essa é a essência da religião, é religar-se. Então, o que falta, ao que me parece, na nossa cultura, é o reencontro da nossa essência. E os problemas ecológicos, e os problemas com drogas, e os problemas de venda de armas, tudo isso é consequência de uma falta da verdadeira religiosidade humana. Não apenas atendendo a rituais que são instrumentos que nos auxiliam com estímulos externos, mas também usando eles para uma reflexão mais interior. Então, se o ser humano se contentasse apenas com a satisfação das suas funções fisiológicas, eu suponho que com a geladeira cheia, com uma cama confortável, ele deveria estar satisfeito. O cachorrinho fica satisfeito se essas condições forem preenchidas. E eu diria que o Elvis Presley tinha mais do que isso, ele podia conquistar inúmeras mulheres, ele era um homem bonito, ele estava cercado das honras, paparicado de todas as formas. Que tipo de vazio havia nessa pessoa? Ou sei lá, no Michael Jackson, na Marilyn Monroe, poderíamos citar inúmeros astros que chegaram ao topo e desmoronaram. Eu acho até que o Pelé é um caso raro de ter chegado a se tornar rei e ter vindo de uma classe humilde, ganhou dinheiro, se tornou famoso e não se desestruturou. Acho que só por isso ele merece ser mencionado aqui hoje. Mas, de uma maneira ou de outra, isso está sempre relacionado a uma certa capacidade de encontrar profundidade, pelo menos nos sentimentos humanos, e, mais além disso, na nossa essência divina. Então, a teosofia nos faz uma comparação baseada no Katha Upanishad, que diz que saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então, se eu quero encontrar a essência da vida, que pode ser comparada a uma viagem de uma carruagem por esse mundo, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem pode me dar essa resposta. E o ser humano é complexo. Se ele fosse uma coisa só, ele não estaria em contradição. Se não houvesse a disputa entre o animal e o espiritual dentro do ser humano, ele não quereria, nas gulas e nas luxúrias, substituir pela busca dos sentidos aquilo que, na verdade, ele só pode saciar no seu coração.
ele não estaria buscando do lado de fora aquilo que é uma demanda pelo infinito, que só pode ser preenchida do lado de dentro. Porque todas as buscas que eu tiver do lado de fora sempre darão satisfações finitas, estímulos limitados dos 5 sentidos. Mesmo quando a pessoa toma uma droga, ela vai descobrir que aquilo passa. E aí, dizia um amigo meu, ela me leva para o topo do Himalaia de um dia e no dia seguinte me joga lá de cima para baixo. Então, se a pessoa busca qualquer estímulo externo para substituir a sua carência interna, ela está condenada a se frustrar. Porque se a real necessidade está dentro, nada que vem de fora poderá suprir. É basicamente isso que a teosofia nos ensina. É a sabedoria das religiões comparadas. Todas as religiões, em essência, dizem a mesma coisa. Então, se vocês se voltarem a essa questão com profundidade, vocês vão logo descobrir que o ser humano é composto de vários elementos. A alegoria que eu citei compara o corpo físico com a carruagem. Se nós formos perguntar à carruagem por que a viagem está acontecendo, a viagem da vida, o que ela pode responder? Carruagem não responde. Pelo contrário, a carruagem, como o nosso corpo, é a nossa casca mais externa. O que acontece? Ela paga o preço de todos os desgovernos internos. Ela sai da estrada, ela quebra a roda, ela se arranha, ela pode cair até despenhadeiro abaixo. O que eu quero dizer? A definição de saúde que foi dada é que a saúde é aquela capacidade do corpo restaurar a sua harmonia. A saúde que nós temos é aquela que nós ainda não conseguimos destruir. Quando nós chegarmos a ter pleno sucesso, nós morreremos. Porque parece que o ser humano faz tudo de uma forma antiecológica, querendo destruir o próprio corpo, querendo destruir a natureza, querendo destruir os outros seres humanos. Então, se isso não é contraditório, eu pergunto o que será? E de onde vem essa insatisfação que motiva o ser humano a usar o seu próprio corpo como uma laranja que se tira o suco e depois se joga o bagaço fora, e fazer o mesmo da floresta amazônica, fazer o mesmo dos animais que sofrem por um alimento absolutamente desnecessário para o ser humano, que inclusive vem carregado de hormônios e todo tipo de substâncias do medo, porque ele sabe que vai morrer, ele pressente a morte quando ele é levado ao matadouro. E não sei se vocês alguma vez foram ao matadouro, mas é um dos ambientes mais deprimentes que existem. Então, por que nós causamos todo esse sofrimento à natureza? Porque nós temos uma insatisfação que nós não conseguimos preencher, porque estamos procurando essa satisfação no lugar errado. Então, a ideia fundamental é que, se nós formos ao estágio seguinte, perguntarmos ao cavalo por que ele está naquela viagem, ou qual é o sentido daquela viagem, vocês vão também descobrir que o cavalo não pode responder, mas pelo comportamento dele, eu arriscaria dizer que tudo que ele quer é uma oportunidade para sair da estrada. Porque a estrada é dura, ele não pode comê-la, gasta os seus cascos, por isso tem que botar até ferraduras nele, porque ficar andando em cima de asfalto e sei lá o que mais. Toda oportunidade que o cavalo tem para fugir da estrada, ele foge. E o cavalo simboliza os nossos desejos. O cavalo simboliza as nossas emoções. Então, evidentemente, o cavalo busca o prazer e foge da dor. Ele tem um mecanismo totalmente instintivo. Então, o que nós podemos observar nessa figura é que as nossas emoções e sensações não vão conseguir responder à pergunta do porquê da vida. E, aliás, por causa disso, que buscando satisfações de emoções passageiras, as pessoas buscam sensações cada vez mais intensas, e esse é o caminho
que leva, por exemplo, ao álcool, às drogas, e todas as formas de autodestruição por carência emocional. Na verdade, o cavalo gosta dos pastos mais verdejantes. E os mais verdejantes estão nos lugares mais perigosos, onde os outros ainda não comeram, de preferência na beira do abismo. Então, se vocês derem rédea solta ao desejo, com certeza vocês vão chegar nas situações mais perigosas. Porque cada vez que vocês satisfazem um desejo, parece que precisa mais para sentir a mesma satisfação da próxima vez. E a mente compara com a vez anterior. E esse é o problema da velhice. A pessoa descobre que ela não consegue mais sentir alguns prazeres que ela sentia na juventude. Então, alguns deixam crescer o cabelo e botam uma jaqueta de couro e compram uma moto aos 60 anos, tentam voltar à adolescência, mas, geralmente, os resultados não são exatamente os esperados. Porque, se eu continuo cada vez mais buscando estímulos externos e não aprendo a amadurecer e encontrar a divindade no meu coração, eu estou no caminho que vai levar cedo ou tarde à frustração. O próximo estágio é vocês perguntarem, então, ao cocheiro, que seria a mente concreta que conduz o cavalo, deveria conduzi-lo, qual é o sentido da viagem? O que vocês acham que o cocheiro responde? O cocheiro, ele simplesmente tende a responder, eu estou aqui ganhando o dinheirinho para sustentar as crianças, ou o dinheiro para comprar a minha sobrevivência. E, então, ele está repetindo mecânica e de uma maneira até estafante e entediante, sempre a mesma viagem, ida e volta, né? Então, ele não vê sentido mais em repetir sempre a mesma tarefa, ir ao trabalho, voltar, fazer sempre a mesma coisa. Do cocheiro, nós não vamos ter a resposta. Mas o cocheiro, este sim, costuma levar uma caninha 51 debaixo do banco, e aí ele vai buscando uma alegria química para vencer aquele tédio, e daqui a pouco, quem é que está governando o comboio? O cavalo. Porque se o cocheiro não exercer sua função porque está entediado, ou porque está drogado ou alcoolizado, o cavalo vai soltar toda a sua energia e o desejo fica livre. Isso dá uma certa sensação temporária de liberdade e satisfação, mas depois a carruagem está toda arrebentada, o corpo vai pagar o preço no dia seguinte, porque nós desrespeitamos uma lei ecológica básica, porque o ser humano esquece que ele também faz parte da natureza. Mais do que isso, ele esquece que se a natureza estiver mal, ele também estará mal, porque ele depende da natureza para ser saudável. E quando nós estamos doentes, eu suponho vocês compreendam, nós não estamos bem, porque dói, porque traz sofrimento. Então, por que nós temos tanta dificuldade de compreender e querer estudar o que é saudável para nós e agir em conformidade com o que para nós traria saúde? Porque as pessoas vão ao médico, aí o médico prescreve um remédio e uma dieta, e elas pagam a consulta e depois não seguem a dieta. Se a dieta, pelo menos, tivesse sido oferecida de graça, eu poderia tentar entender, mas a pessoa pagou pela consulta e depois não segue a dieta, embolsa. Ou seja, nós não queremos seguir a disciplina que seria para nós saudável. Assim, nós também estamos desmatando a floresta com a nossa gula, nós estamos aumentando o aquecimento global ainda mais, não só com os automóveis e tudo mais. Nós temos mais conforto hoje do que Salomão, ou mesmo Ramsés em toda a sua glória. Naquela época, para divertir o rei, tinha que chamar bailarinas e cantores. Hoje a gente bota um CD em casa e sai o Pavarotti, que até já faleceu, a melhor voz de todos os tempos.
Nós temos uma indústria do entretenimento com o que há de mais qualidade a ponto de inibir os talentos. Eu não vou tocar violão porque já tenho um CD de alguém que toca melhor. Eu não vou cantar porque como é que eu vou competir com o Pavarotti que toca lá em casa? Nós ficamos cada vez mais dependentes do estímulo externo e mais empobrecidos da nossa arte ou expressão interior. Mas Hatshepsut, por exemplo, a grande faraó do Egito, morreu de abscesso dentário. Isso se faz pela análise da múmia dela, a verificação. Não sei quantos aqui assistiram aquele filme O Náufrago. Você se põe naquela situação, ele tinha um problema nos dentes. E aquilo era um sofrimento terrível, ele não tinha um dentista para, pelo menos, arrancar seu dente, muito menos ainda para tentar consertá-lo ou salvá-lo. Então, a nossa civilização tem mais conforto. Nenhum dos faraós do Egito tinha sequer uma geladeira. Eles tinham desgaste nos dentes porque comiam junto com o pão grandes quantidades de areia. Isso está tudo comprovado em pesquisa científica. Nós vivemos melhor do que os reis dos antigos tempos. Por que nós estamos cada vez mais insatisfeitos na nossa cultura? E por que nós, então, por causa disso, destruímos cada vez mais a natureza? Então, essa é a pergunta que essa palestra pretende fazer. É uma civilização em crise, porque é uma civilização vazia, que esqueceu o caminho da espiritualidade. E eu acho que esse é o evento da nova consciência, que oportuniza nós refletirmos sobre o que deveria buscar a verdadeira religião. A verdadeira religião nos deveria trazer mais dinheiro, mais conforto, paraíso já? Ou será que nós deveríamos descobrir a nossa riqueza interior? Só que isso demanda um autoconhecimento, um trabalho de autoobservação, a quietude, o conhecimento dos mecanismos de projeção da mente. Então, se nós formos perguntar ao passageiro por que ele está viajando, ele sim, ele sabe para onde ele quer ir. Ele sim, ele sabe por que comprou aquela passagem. Ele sim, curte a beleza da viagem, porque vê aquilo como se fosse novo ou pela primeira vez. Ele sim está já alegre porque vai chegar a realizar o seu sonho ao chegar ao seu destino. Então, o passageiro simboliza o nosso espírito. Ele se reveste ou faz uso nesse comboio de várias cascas do corpo físico, emocional, mental. E enquanto nós não compreendermos as necessidades de cada um deles e nos apresentarmos como senhor deles, não será possível realmente sentir a alegria que está no nosso próprio coração. Então, quando uma pessoa se apaixona, não sei se alguns aqui leram aquele livro do Rubem Alves, onde ele compara relacionamentos com jogo de tênis e jogo de frescobol. Eu acho aquilo muito rico. Ele diz que alguns relacionamentos são como o jogo de frescobol, em que se evita que a bola caia na areia, porque fofa, o jogo para, ela não quica. Então, um coopera para jogar a bola no alcance do outro, e quando a bola vai meio desviada, compreende que o outro não fez isso por mal, mas por inabilidade, e tenta recuperar a bola o mais acessível para o seu companheiro, para o jogo continuar da melhor forma possível. Então, ele diz que alguns relacionamentos são como o jogo de frescobol, em que as pessoas se ajudam para o jogo não terminar, para a peteca não cair. Mas que outros relacionamentos ficam parecidos com um jogo de tênis, e o importante é ganhar pontos e mostrar a fraqueza do outro, e diz, viu, eu sou o melhor, então eu jogo justamente no ponto fraco do outro para derrubá-lo. Isto é um relacionamento de competição de ego,
É um relacionamento de autoafirmação, domínio, posse, ciúme. Então, mesmo quando eu encontro a pessoa que eu amo, e supondo que a pessoa me corresponde, aí a ansiedade da possibilidade da perda vem, e o ciúme contamina a relação, e a mente começa a criar problemas onde não há, e acaba envenenando o relacionamento. Os antigos falavam de 7 nuvens que nós somos capazes de criar com a mente, com o nosso poder criador. E se nós não aprendermos a usar as rédeas da mente para orientar as emoções do cavalo, não reprimir, porque se vocês matarem o cavalo, quem é que vai puxar a carruagem? Mas se vocês deixarem a emoção solta e não orientarem ela de uma forma amorosa, ela destrói até o amor, ela destrói aquilo que há de mais precioso para a nossa felicidade. Então eu tento mostrar que na tentativa de possuir o amor, nós o destruímos. Na tentativa de possuir o prazer, nós contaminamos até a natureza. Nós destruímos nossa própria saúde, seja com as drogas, ou com o desmatamento, ou com a gula do que comemos. Não é? Então, todas essas formas de tentar construir um domínio sobre o mundo externo são causas de esvaziamento da verdadeira alegria interna. E vão tirando o sentido da vida, vão tornando ela sem significado. Uma coisa tão simples como um amor correspondido é mais fácil de se relacionar assim com uma criança, porque ela ainda não tenta possuir totalmente e de maneira manipulativa, mas a gente vê já os mecanismos do ciúme e da busca de atenção estabelecidos mesmo numa criança pequena. À medida que ela vai crescendo mais, ela vai escondendo atrás do ego e dos mecanismos de defesa uma série de buscas de compensação e vai se tornando capaz de arquitetar mecanismos de sedução e todas as coisas que vão tirando o amor de cena. Então, os antigos haviam classificado na preguiça, que é uma forma de desinteresse, alguns até dizem que era a forma antiga de diagnosticar o tédio ou a depressão, ou mesmo na luxúria, na gula, na ira que vem de algum desejo contrariado. Ou vocês vão ver na avareza, no orgulho que cria problemas onde não há. Todas as raízes, não é? A inveja. Foram classificados os 7 pecados capitais há muito tempo como os mecanismos que a mente cria como nuvens que impedem a nossa percepção do sol que brilha. O sol, eu suponho que vocês saibam, não para de brilhar só porque agora é noite ou mesmo porque há uma nuvem na nossa frente. O amor nunca cessa. O espírito nunca para de brilhar, mas num relacionamento humano, nós frequentemente temos que apostar que o sol está lá, porque parece que a chuva fica tão intensa que nós temos até que ter a paciência de esperá-la passar. E entre uma nuvem e outra, o sol brilha de novo, a relação retoma seu curso, e tudo isso é um processo de altos e baixos que nem uma montanha-russa, e as pessoas dizem, bom, mas o amor é assim, a vida é assim, a gente aproveita os momentos de prazer e é o que se pode fazer. E depois vem a dor e paciência, a gente engole, vai adiante. Mas ninguém para geralmente para pensar que é possível não criar as nuvens. E o sol pode brilhar eternamente, se apenas a pessoa tiver autoconhecimento e se libertar da projeção de todas essas nuvens que nós mesmos criamos. Só que para ter essa grandeza de não produzir as nuvens, é preciso conquistar a percepção de que é a nuvem que tira a felicidade que encobre o sol. Então, eu arriscaria dizer que um Buda ou um Cristo eram seres eternamente apaixonados pela vida, mas que não tinham a necessidade de possuir pessoas ou coisas para se sentirem felizes. Então, eles tinham um estado de amor permanente,
e, ao mesmo tempo, deixavam, por isso, um perfume que, passados milênios, nós ainda recordamos. E em torno deles foram criadas religiões. Mas eles eram um exemplo vivo dessa sabedoria e chegaram à maestria do autoconhecimento e da felicidade interior. E isso é a essência da religião. Como é que nós podemos seguir verdadeiramente esse caminho de felicidade? Tudo depende de perceber como a mente projeta o desejo e cria um sofrimento onde não haveria necessidade. Então, esse mecanismo de observação do próprio processo da mente é o que nós chamamos do método da meditação. A primeira coisa a perceber é que toda emoção é produzida a partir de uma imagem mental ou estimulada a partir de uma sensação física. Porque a emoção ou sensação fica no meio caminho entre o corpo e a mente ou alma. Vou dar um exemplo mais simples. Uma vez eu estava dando palestras no Rio de Janeiro e a anfitriã que me levava para o salão de conferências nos colocou num táxi e nós fomos lá para 1º de março, onde tinham as palestras sobre o ciclo dos 7 pecados capitais, o Leonardo Boff, a Suplicy, que ainda não estava tão envolvida com política e outras coisas do gênero. De repente, estava tocando Killing Me Softly with the Song, com Roberta Fleck, no rádio do táxi. E eu disse, isso me lembra da minha primeira namorada, do primeiro beijo. Aí o taxista já foi logo dizendo, é verdade, eu esperava essa música para dançar de rosto coladinho, a expressão que ele usou. E quando eu olhei para trás, a anfitriã já estava de olhos completamente úmidos, nem conseguia mais falar. Então, uma simples música que passa no rádio tem capacidade de produzir emoção, porque é uma sensação que chega ao nosso ouvido. Mas, é claro, nós pagamos o táxi e saímos. E, imaginem, o táxi levou a música embora, porque nós não roubamos o rádio. Daí se conclui que a sensação passou. Mas eu digo a vocês que a emoção continua. Então, eu posso citar aqui aquela lembrança, e isso começa a mudar o rosto de vocês, e suscitar outras lembranças de músicas e amores e carinhos que vocês guardam no coração de vocês. Agora, o amor pode ir embora rapidamente se nós deixamos que o ciúme, a posse, o orgulho, a avareza, toda essa bicharada que eu já enumerei, apareça, macule, envenene aquilo que numa criança é espontâneo e que num adulto começa a ficar muito complicado. Nós vemos que uma criancinha, de repente, nosso filho pode até ficar amigo do filho do zelador do prédio, do moço que tem também um filho, é o chaveiro da esquina, e depois começa a coisa da classe social, começa a coisa de que um tem e outro não tem, a criança vai crescendo, ela começa a evitar esse e aquele, depois ela seleciona o namorado ou a namorada, tem que ser alguém que se encaixe nos seus objetivos de vida, e, no fim, vai diminuindo tanto, é tão fácil se apaixonar com 15 anos, depois dos 30, 40, se a pessoa não conseguiu estabelecer um relacionamento estável, parece que cada vez vai ficando mais difícil, ou daqui a pouco ela vai enviuvar, não é? E aí, então, o vazio, a solidão, tudo mais começa a se tornar um problema. Por que que nós não conseguimos trabalhar essa riqueza interior? Eu digo a vocês, se vocês focarem a mente no momento mais feliz da vida de vocês, é um exercício simples. Se vocês fecham os olhos, que imagem vem do momento mais feliz da vida de vocês? Na maioria dos casos, isso nos remete para a infância.
Isto talvez porque Jesus dizia que era preciso voltar a ser criança para entrar no reino dos céus. Porque ali as condições de felicidade eram as mais fáceis. E com pouco nós estávamos satisfeitos. Com uma bola de meia, o Pelé começou a carreira dele. Com um palitinho ou dois, já se faz uma boneca. Então, o Mário era uma pessoa extraordinária. Eu tenho, por exemplo, a lembrança dele como meu conterrâneo. Ele tinha 80 anos, mas os olhos dele eram de criança, ele falava poesia todo dia, não era só quando ele escrevia para ganhar dinheiro. Aliás, ele esquecia desse detalhe, por isso morreu pobre. Mas tinha a felicidade interior, que é o que muitos não têm. Então, eu acho que, essencialmente, essa redescoberta da capacidade do poder criador no nosso coração, e em coisas simples, como selecionar os pensamentos, porque se eu me concentrar em pensamentos alegres, eu fico alegre. Se eu me concentrar num filme de terror, eu começo a sentir medo. Se eu me concentrar num filme violento, a adrenalina começa a subir. Se eu me concentrar num filme romântico, é provável que eu viaje naquela emoção. Então, pela seleção do pensamento e das imagens na mente, eu posso escolher que tipo de emoção eu quero sentir. Então, eu estou produzindo a emoção de dentro para fora, ao invés de ficar ao sabor independente do estímulo de fora para dentro. Todos os estímulos de fora para dentro costumam acabar em dinheiro, porque aí eu vou tentar comprar uma sensação. E aí as pessoas começam a correr atrás do cartão de crédito e das dívidas e sei lá do que mais. Mas, quando eu começo a conseguir produzir a emoção de dentro para fora, eu começo a me tornar senhor de mim mesmo e eu conquisto uma liberdade interior e dessa segurança, gradualmente, uma coisa mais preciosa, que é a quietude do coração. Quando a pessoa conquista a certeza de que ela pode produzir a emoção que ela quer, ela começa a curtir apenas o silêncio. E o silêncio é que desvenda aquilo que é eterno em nós. Porque então, quando o pensamento serena como um lago tranquilo, aí nós podemos ver o fundo do lago, aí nós temos um contato com o passageiro, que é a nossa essência. E isso é o que vale mais que a vida. Porque, na verdade, é a própria vida. E isso é a essência da teosofia, a percepção que existe uma única vida no universo e que só o amor e a compaixão podem nos salvar do mundo que está destruindo ele mesmo, por intervenção da mente humana que, com o seu poder criador, ao invés de cooperar com o plano divino, parece que vai na contramão. E isso é a grande transformação que nós precisamos para o mundo. E isso resolverá todos os problemas ecológicos. Mas, sem isso, eu temo que nós tenhamos tomado um caminho que vai nos levar a um sofrimento ainda maior, até que nós despertemos para a causa do sofrimento, que é o nosso vazio interior. Vocês resistiram 43 minutos bravamente. Eu acho que vocês merecem, porque também tem corpos que precisam dormir, como o meu, o devido descanso. O Luiz tem aqui alguns poucos livrinhos e uns folhetos da sociedade. Eu não sei onde está o Jorge, que eu não conheço o endereço aqui, mas com certeza temos também um grupo de estudos desses assuntos aqui em Campina Grande. Então, quem quiser interesse, ou pode procurar no sociedadeteosófica.org.br, que hoje em dia para isso tem internet, se vocês quiserem ir atrás de algo mais nessa direção. Em qualquer caso, muito obrigado.